Amigos, vamos direto ao ponto. A música que toca agora é de alerta máximo. Mais uma vez, Moscou tenta empurrar goela abaixo da Ucrânia um acordo de paz que não passa de uma farsa grotesca. Sob o disfarce de concessões mútuas, o Kremlin propõe trocar territórios que nem controla por outros que também não domina, como se estivéssemos negociando figurinhas em um pátio de escola. Mas a realidade é bem mais suja. Há poucas horas, vazaram os 28 pontos do tal Plano de Paz dos Estados Unidos. E o que ele prevê? A Ucrânia teria que abrir mão de áreas do Donbas que ainda não foram tomadas, congelar a linha de frente em Kherson e Zaporíjia, e cortar seu efetivo militar pela metade. Enquanto isso, a Rússia continua agindo como se estivesse em um desfile de vitória, com seus canais de propaganda espalhando mentiras sobre supostos bloqueios de armas. Mas o detalhe mais cínico é que ninguém sequer perguntou à Ucrânia se ela topa essa humilhação. O Ocidente encoluiu com Kiev, simplesmente impôs um ultimato: assine agora ou fique sem apoio. E as ameaças não param por aí. Se Zelensky ousar recusar, os americanos prometem cortar o fornecimento de armas e até interromper o compartilhamento de inteligência. É pressão pura, do tipo que só se faz contra quem já está acuado. Mas aqui vai um lembrete crucial: essa mesma tática já foi testada antes, logo após os escândalos na Casa Branca. Na época falavam em fim do governo Zelensky, catástrofe diplomática e derrota inevitável. Resultado? Nada disso aconteceu. Agora, o Pentágono já ordenou o fim das operações cibernéticas contra a Rússia, como se estivessem lavando as mãos. Seja um cara legal, assine o acordo ou saia do jogo, dizem. Mas o jogo deles é sujo, e a Ucrânia já sabe disso. O que mais impressiona é a pressa. Washington deu a Zelensky uma semana para aceitar as condições, coincidindo com o Dia de Ação de Graças. 7 dias para decidir o futuro de milhões. E o pior, enquanto apertam o cerco contra Kiev, ninguém ousa pressionar Moscou. É como se o agressor fosse a vítima e a vítima, o problema. Os defensores desse plano parecem acreditar que cidades como Sloviansk, Kramatorsk ou Liman são propriedades à venda, como se bastasse oferecer um preço alto para fechar o negócio. É um bom acordo para ambos os lados, dizem, como se a Ucrânia fosse um país qualquer, e não uma nação lutando pela própria existência. Mas aqui está a verdade nua e crua: esse plano não passa de uma rendição disfarçada. Exigir que a Ucrânia entregue territórios sem luta, reduza seu exército e aceite limites à sua soberania em troca de garantias de segurança, é uma piada de mau gosto. Quem em sã consciência acredita que os Estados Unidos arriscariam uma guerra nuclear por Kiev se Putin decidir avançar de novo? A Rússia já deixou claro que qualquer trégua seria usada para reorganizar suas forças e atacar com mais força depois. E os americanos, que não moveram um dedo para defender seus próprios aliados em situações bem menos arriscadas, de repente se tornariam heróis por uma Ucrânia que nem faz parte da OTAN? O que está em jogo não é apenas um pedaço de terra, mas o futuro de um povo. Mais de 8 cidades e centenas de vilarejos seriam abandonados à própria sorte, seus moradores entregues a um regime que já mostrou do que é capaz. E tudo isso para quê? Para que Putin não precise atacar Kherson, uma cidade que ele já bombardeia diariamente. Para que alguns políticos em Washington possam dizer que fizeram a paz, mesmo que essa paz seja apenas um adiamento da próxima guerra. A Ucrânia não é uma peça de xadrez. Seus cidadãos não são moeda de troca para eleições no Congresso americano. E o mais irônico é que os mesmos que hoje pressionam Kiev por um acordo são os que há meses fingiam não ver o que estava acontecendo. Agora de repente surge um plano urgente que precisa ser assinado em uma semana, como se a pressa fosse sinônimo de justiça. Mas a história já nos ensinou: acordos feitos sob coação nunca trazem paz duradoura. Eles apenas adiam o inevitável. E não se enganem, Moscou está em êxtase com essa pressão. Cada avanço militar russo é usado como argumento para convencer Zelensky de que é melhor negociar agora. Mas negociar o quê? A rendição? Porque é isso que esse plano representa. Uma capitulação que deixaria a Ucrânia à mercê de um inimigo que não conhece limites. E o pior é que, se aceitarem, os ucranianos não terão nem mesmo a garantia de que o Ocidente os defenderá quando Putin voltar à carga. A única saída digna é resistir. Sim, será difícil. Sim, haverá sacrifícios. Mas a alternativa é muito pior. Uma vida sob a sombra constante da opressão, com a certeza de que mais cedo ou mais tarde a guerra voltará. E dessa vez sem aliados, sem armas e sem esperança. A Ucrânia já provou que sabe lutar. Agora precisa provar que sabe dizer não. Porque no fim das contas, a paz não se constrói com acordos forçados, mas com justiça.
E justiça, meus amigos, não se negocia. O tempo está se esgotando, e cada palmo de terra perdido não é apenas um ponto no mapa, é uma peça arrancada da liberdade. Se a Rússia realmente estivesse vencendo, por que tanta pressa? Por que a propaganda frenética, os números inflados, os vídeos reciclados como se fossem troféus de guerra? Porque no fundo, o Kremlin sabe a verdade. Essa não é uma marcha triunfal, é uma corrida contra o relógio. Uma tentativa desesperada de forjar uma vitória antes que o mundo perceba que a Ucrânia não está de joelhos, está de pé, mais forte do que nunca. Eles dizem que Odessa cairá em semanas, que o Donbas será engolido como um biscoito, que a Ucrânia está condenada. Mas quem acredita nisso? Os mesmos que em 2022 juravam que Kiev seria tomada em 3 dias. Os mesmos que em 2023 prometiam uma ofensiva decisiva que nunca chegou. Agora repetem o mesmo roteiro. Ameaças vazias, mentiras descaradas, e uma urgência que cheira a desespero. Porque no fim das contas, uma guerra não se ganha com fumaça e espelhos, se ganha com coragem, com estratégia, e com a convicção de que o certo sempre prevalece. Olhem para Pokrovsk. Ali a Rússia concentrou suas melhores tropas, seus blindados mais modernos, seus paraquedistas mais treinados. Por quê? Porque sabem que se não avançarem agora, não avançarão nunca. Porque cada metro conquistado custa rios de sangue, e cada cidade tomada é uma vitória de pirro. Eles jogam tudo nessa cartada final, como um jogador que aposta suas últimas fichas em um blefe. Mas a Ucrânia não é uma mesa de pôquer, é um povo que luta por sua existência. E enquanto eles mentem sobre vitórias esmagadoras, a realidade é bem diferente. Suas linhas estão sobrecarregadas, seus suprimentos escasseiam, e seus soldados, exaustos, se perguntam se valeu a pena trocar suas vidas por uma mentira. E as mentiras não param. O Ministério da Defesa russo, aquele mesmo que deveria inspirar confiança, agora se rebaixa a falsificar imagens de ataques. Pegam vídeos antigos, recortam, editam, e tentam vender como se fossem conquistas recentes. Como se o mundo não soubesse distinguir entre um míssil HIMARS destruído em 2023 e um suposto triunfo em 2024. É patético. É vergonhoso. E acima de tudo, é um sinal claro de que a máquina de propaganda está falhando. Porque quando se precisa inventar vitórias, é porque as verdadeiras estão cada vez mais distantes. Mas não se enganem, o perigo é real. Cada mentira, cada ameaça, cada tentativa de desmoralizar é um teste. Um teste para ver se a Ucrânia fraquejará, se o Ocidente desviará o olhar, se o mundo aceitará mais uma vez que a força bruta dite as regras. Não podemos permitir isso. Porque se cedermos hoje, amanhã será tarde demais. Se deixarmos que a Ucrânia seja despedaçada, quem será o próximo? A Moldávia? Os Bálticos? A própria Europa? Há 8 anos, eles prometeram libertar a Ucrânia. Em vez disso, trouxeram morte, destruição e uma guerra que já deveria ter acabado. Prometeram que seriam recebidos com flores. Em vez disso, encontraram um povo unido, determinado, que prefere morrer em pé a viver de joelhos. Prometeram que Kiev seria varrida do mapa. Em vez disso, Kiev resistiu. E resistirá sempre. A história nos ensina que o mal só cresce quando é alimentado pela indiferença. E hoje, mais do que nunca, a Ucrânia precisa que o mundo não desvie os olhos. Precisa de armas, de apoio, de solidariedade. Precisa que cada um faça a sua parte, seja compartilhando a verdade, seja pressionando governos, seja contribuindo para que a resistência não pare. Porque esta não é apenas a guerra da Ucrânia. É a guerra de todos aqueles que acreditam que a liberdade não tem preço. Eles querem nos convencer de que tudo está perdido. Mas nós sabemos a verdade. Enquanto houver um ucraniano disposto a lutar, enquanto houver um aliado disposto a ajudar, enquanto houver um coração que ainda acredita na justiça, a Ucrânia não cairá. E se não cair, o mundo inteiro será um pouco mais livre. Então não se rendam. Não se calem. Não deixem que a escuridão vença. Porque no fim, a luz sempre encontra um caminho. E esse caminho começa com cada um de nós. Tudo será Ucrânia.